Só quem já viveu uma decepção amorosa sabe a dor e os danos que ela causa. Existem pessoas que convivem há anos com problemas crônicos no amor. Pessoas que toleram relações de abusos, não conseguem perdoar a traição, sofrem com ressentimentos e mágoas, suportam mentiras e enganos, sem contar o fantasma da solidão. Até quando você vai fugir da sua realidade? Enfrente-a. Se você aceita o desafio de sair da acomodação, anote: dia 26 de novembro será o último dia da sua dor. Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Estamos aqui prontos para ajudá-lo a responder suas perguntas, tirar suas dúvidas sobre relacionamento. Vida de casado, solteiro, namorado, você que está em um rolo e não sabe como sair desse rolo ou desenrolar este rolo. Escreva agora para a gente, envie a sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com. Especialmente hoje, nós queremos falar, Cristiane, com as pessoas que estão passando por alguns problemas, alguns sintomas consequentes de situações que elas estão vivendo na vida amorosa. Como, por exemplo, esta pessoa que nos assiste agora e que tem falta de apetite, não consegue comer direito, nem talvez dormir direito por causa da situação que está vivendo dentro da relação. A pessoa, por exemplo, que perdeu o parceiro, ou acabou de descobrir uma traição, perdeu o apetite, perdeu o sono. A pessoa que não para de chorar, chora à noite, chora durante o dia. Pessoas que estão vivendo esses tipos de situações. Até mesmo pessoas que ficam com medo de não terem nada para fazer. Porque elas têm que preencher o dia inteiro delas para não pensar naquilo que aconteceu no relacionamento. Uhum. Então, estão aí, talvez, mudando de canal, né? Tentando ver se tem alguma coisa que possa tirar a cabeça dela do problema no relacionamento. Você que fica ligando para a outra pessoa, você está ligando o tempo todo, você fica pensando, poxa, se eu não ligar, ele vai me esquecer ou ela vai me esquecer. Eu vou tentar convencer a minha esposa a voltar para mim, a minha namorada. Eu vou tentar convencer o meu noivo a reatar o noivado porque ele desistiu. Você fica preocupado e ligando a todo tempo para essa pessoa, monitorando os passos dessa pessoa. Você não tem mais cabeça para trabalhar. Você está muito para baixo, talvez com uma depressão até mesmo. Você está deprimido por causa da sua vida amorosa. Ou talvez tomado, consumido pela ansiedade. Isso não é algo que você tem vivido só agora, mas nos últimos tempos, talvez nas últimas semanas ou meses, você tem vivido com uma ansiedade tremenda. Sabe por quê? Porque você começa a avaliar que o tempo está passando e você não consegue formar um relacionamento significante com ninguém. E essa solidão tem lhe preocupado e muito. E você, por causa dessa ansiedade, talvez está a ponto de fazer uma coisa até louca. Então, você está passando por algum problema, assim, algum sintoma decorrente de sua situação amorosa? Ligue agora para este telefone, 011 3573 3535. A nossa central de atendimento, a nossa equipe já está a postos para receber a sua ligação. Conte-nos a sua história, faça a sua pergunta e nós vamos respondê-la aqui, vamos atingir o cerne da questão aqui no programa. Inclusive, nós colocamos esta pergunta lá na página do Facebook da Escola do Amor, facebook.com/Escola do Amor. Você pode, se preferir, não quiser ligar, você pode entrar na nossa rede social, Escola do Amor, e ali você coloca o seu comentário. Vamos agora à pergunta da Tatiane, que nos contactou por Skype. Vamos ver a situação dela.
Atualmente eu tenho um relacionamento de 1 ano e 4 meses, só que dentro desse 1 ano e 4 meses já tivemos muitos términos e voltamos. Só que a gente volta, faz os dois muitas promessas um pro outro, fala que amamos muito o outro. Ele prova isso pra mim, bom, eu acho, eu também provo pra ele, só que cada vez pior, tem mais brigas, mais desconfiança, mais desrespeito. A gente já tentou várias maneiras de tentar voltar, melhorar, de conversar, de ter confiança, porque não existe mais a confiança. E eu queria saber o que eu poderia estar fazendo. Às vezes eu sou muito ciumenta, pego muito no pé. E eu gostaria de saber o que eu poderia estar fazendo para melhorar, para ver se eu posso estar fazendo alguma coisa. Vocês podem me ajudar? Bom, Tatiane, 1 ano e 4 meses, várias vezes vocês se separaram, voltaram, você tem certeza que vocês se gostam muito, mas ao mesmo tempo não conseguem evitar essas separações, essas brigas constantes, não conseguem entrar em um acordo. E você tem muito ciúme. O que parece, Cristiane, é que é um relacionamento típico, né, de pessoas que têm seus problemas pessoais e esses problemas pessoais estão afetando o relacionamento e causando problemas no relacionamento. Problemas pessoais como, por exemplo, insegurança, a parte da insegurança, o seu ciúme, quer seja o seu ciúme fundado ou infundado, você tem essa insegurança dentro de você. E se ele está dando razão para o ciúme, ele está tendo problemas pessoais que fazem com que você tenha ciúme dele. De repente ele se comporta de forma errada com mulheres, com outras mulheres. Você então, se ele não dá razão, você fica imaginando, porque você é uma pessoa insegura. Então os problemas pessoais vão gerando os problemas de relacionamento. Nós vemos que os dois não estão em condições de estarem num relacionamento, né? Quando você não está preparada para um relacionamento, é isso que acontece. Vocês ficam brigando, sai, volta, porque se gostam muito, mas ambos têm problemas pessoais. Então fica batendo ali, a cabeça fica batendo. E não tem como você... não tem uma fórmula para você, Tatiane, que eu possa dizer assim, olha, faz isso e isso, que vai dar tudo certo. Não tem, porque assim como você tem problemas de insegurança, ele também tem os problemas dele. Você não falou muito da parte dele, mas com certeza ele tem, porque vocês vivem brigando. E, por exemplo, se só um de vocês não tivesse problemas pessoais, problemas interiores, essa pessoa não estaria nesse relacionamento. Porque ela não iria aceitar estar nesse relacionamento. Não iria aceitar o desrespeito que está acontecendo, né? Não iria aceitar viver em um relacionamento onde há desconfiança, não iria aceitar. Então a pessoa que estivesse bem, se uma pessoa nesse relacionamento estivesse bem, esta pessoa teria a coragem e a presença de mente para chegar para outra e falar assim, olha, chega, acabou, mas de vez, não é acabar e voltar como vocês fazem, não, essa brincadeira já várias vezes. Chegar e falar assim, olha, não dá, eu vejo que você não me oferece nenhuma segurança, você não me respeita e apesar de eu gostar de você, eu não preciso disso. Esta é a verdade. O fato de vocês não estarem conseguindo, nenhum de vocês estar conseguindo fazer isso, mostra que os dois estão com problemas. Os dois. Então, o que fazer? Primeiro, Tatiane, você tem que parar o relacionamento. Você tem que parar. Sabe, quando a gente está doente, preste atenção, quando a gente está doente e mal, realmente mal, o médico, imediatamente, a primeira coisa que o médico fala pra gente, você precisa de repouso, você precisa sair do seu trabalho, você não pode continuar nas suas atividades normais, você tem que parar e prestar atenção na sua saúde, porque a sua vida toma prioridade sobre o seu trabalho. Ele te passa um atestado, você vai no seu patrão e você fala, não posso mais trabalhar, estou de licença, e você então vai cuidar da sua saúde. Não quer dizer que aquele emprego está perdido. O patrão vai ter que esperar. As leis trabalhistas protegem o empregado com respeito a isso, porque às vezes é necessário parar o trabalho para cuidar da saúde. Não é diferente no relacionamento. Você fica tentando
conduzir, tocar o relacionamento enquanto você está emocionalmente doente, vocês dois estão, vocês só vão ferir e piorar a situação. Então é preciso você se remover, se retirar do relacionamento. Você está emocionalmente doente. Continuar o relacionamento vai ser agravar a situação. Então, para primeiro e então você vai ter que identificar quais são os problemas. A questão é, Renato, é que normalmente essas pessoas não param o relacionamento. Elas querem uma mágica. Elas querem assim, que mesmo com essa insegurança delas, que o namorado ou a namorada venha aceitar. Tudo bem. Ah, você está desconfiando de mim toda hora. Não tem problema, né? Ah, você briga comigo todo dia. Tudo bem, eu entendo. Elas querem isso e isso é impossível. É impossível. Se alguém está fazendo isso num relacionamento, é porque essa pessoa é anulada nesse relacionamento. Ela não tem poder algum nesse relacionamento. Ela não é uma pessoa nessa parceria, é só você. Porque não tem como, sabe? Então você tem que se enxergar, Tatiane. Você e o seu namorado, vocês têm que se enxergar e ver, peraí, deixa eu dar um passo atrás, deixa eu me curar, deixa eu fazer alguma coisa, me ajudar, porque nessas condições eu só estou atrapalhando outras pessoas, até outros relacionamentos que eu poderia ter, né? Porque vocês estão aí juntos e você acha que nesse ritmo vocês vão ficar juntos? Não dá. Chega uma hora que cansa, chega uma hora que não tem mais volta. Então, às vezes, é melhor parar, sair, se resolver, para quando entrar de novo, os dois estão bem. E aí o relacionamento pode ter um futuro. No momento, ele não tem futuro, ele tem uma data de validade. Exato. Então, não há como você consertar esse relacionamento enquanto você permanece nele. Você precisa de ajuda. Não é só o relacionamento. Você precisa de ajuda. Vocês dois. Então saia disso. Às vezes, quando a gente está doente, voltando o exemplo, quando a gente está doente, às vezes dá para tomar um remédio, dá para fazer um tratamento e continuar trabalhando. Às vezes não dá. E o seu caso não dá. Eu fui no médico, tive uma lesão e eu queria que o médico resolvesse, como todos nós queremos, que a gente quer uma pílula, né? A gente quer uma pílula, dá uma pílula, um remédio, que eu vou dormir doente e acordar curado. Todo mundo quer isso. Só que o meu médico fez o exame, identificou a razão da lesão e falou para mim, olha, você vai precisar fazer um tratamento por alguns meses. Você vai ter que fazer fisioterapia, você vai ter que fazer isso, evitar certos exercícios, fazer outros exercícios e tal. Ele me deu a solução mais longa, que é a única que existe. Ele deu a mais longa para mim. Então, que mesmo não querendo, eu tive que seguir. Não tinha outra opção. Exato, eu tinha que seguir a direção do médico, porque é o que vai curar o meu problema. Então eu tive que seguir, contra a minha vontade, mas eu tive que seguir, porque eu confiei na capacidade, na especialidade, no conhecimento do médico. E nós estamos falando para você, talvez você não goste de ouvir o que nós estamos falando, porque você quer uma pílula mágica que vai resolver o seu problema de relacionamento, mas essa pílula não existe. O que você precisa é separar dele e falar assim, vamos parar, eu vou cuidar de mim, você cuida de você. Quando eu estiver bem e você se estiver bem, então a gente pode considerar uma volta. Mas até então não dá para continuar. Eu vou me tratar, eu vou me curar. E se você se curar antes dele, você vai ver que não é bom para você. Você vai conseguir enxergar isso. Não, isso aqui não é bom para mim. Essa pessoa não me faz bem. Eu não preciso disso. Mas por que você consegue? Porque você está curada. Quando a pessoa não está curada, ela aceita qualquer coisa. Ela até aceita conviver com o problema. Né? Olha só, por exemplo, essa matéria, um caso que todo mundo ficou sabendo, e você tem que ter olhos através das lentes do amor inteligente que nós ensinamos você aqui, para você identificar. Sempre que sair uma matéria de celebridades, de problema de vida amorosa, você aluno da Escola do Amor, você que tem aprendido o amor inteligente,
você logo vai identificar o problema. Veja se você identifica o problema no caso desta celebridade. Desde o primeiro sucesso da dupla em 1991, quis Zilu, a ex-mulher de Zezé de Camargo, de saber das traições do cantor. Após o divórcio, Zilu falou sobre os casos extraconjugais de Zezé. Disse que suportou muita coisa em nome da união. Revelou que quando as histórias de traições chegavam até ela, preferia não saber detalhes. Ficava triste, balançada, mas que o elo entre eles era mais forte. E Zezé sempre voltava para a família. As declarações de Zilu mostram uma certa tolerância em relação à traição que nem todo mundo tem. Acho que você não consegue confiar na pessoa mais. Se eu souber, a relação acaba. Depende do que você acha, considera traição. Às vezes dar um beijo as pessoas não consideram traição. Às vezes dar um abraço é traição. O limite para se suportar uma traição é algo muito pessoal. E segundo os especialistas, a tolerância a um caso extraconjugal é diferente entre homens e mulheres. A tendência é que elas estejam mais preocupadas com o relacionamento e a família, enquanto eles com questões sexuais. É o que explica esta terapeuta sexual. Antes de tomar uma decisão sobre o futuro do casal, as mulheres levam em consideração a estrutura construída com o parceiro e conseguem até ignorar uma casualidade por impulso sexual. Ela se sente ameaçada quando ela vê que ela pode ser trocada, quando ela é preterida mesmo pela outra. Ela pode até suportar uma traição onde ela percebe que esse homem vai e volta, mas ainda ela é o cerne da questão. A psicóloga Márcia já passou pela experiência de reconsiderar os efeitos negativos e pesados da traição. Há alguns anos, descobriu que o namorado da época tinha um caso e chegou a terminar o relacionamento. Depois o casal reatou, segundo ela, por amor. Havia entre nós um sentimento muito maior que a gente conseguiu repensar e rever essa traição. Para homens, suportar e até mesmo reconsiderar um deslize da parceira é algo mais complicado. Não perdoaria, não. Traição, né, meu? Perde a confiança. O homem, ele se compara muito. Por que ela traiu? Como se ele estivesse fisicamente sendo comparado e deteriorado na presença do outro. Nós podemos recomeçar sempre, profissionalmente, conjugalmente, com o perdão. E o perdão é um aprender diário. Mas a questão é quando o perdão não é encontrado com o arrependimento. Perdão é sempre importante e essencial por parte da pessoa que foi ferida, porque o perdão você não dá para outra pessoa, o perdão você dá para você ter paz. Agora, continuar o relacionamento nem sempre é possível após um perdão. Depende do arrependimento e da mudança da outra pessoa. E no caso da Zilu, nós vimos aí que ela aguentou praticamente 15 anos, né? Tentando e tolerou muita coisa. E depois, né, que aconteceu tudo, que todo mundo ficou sabendo, não foi uma coisa amigável, né? Então, quer dizer, aí é um disse-me-disse e tal, quer dizer, ela tolerou tanto para depois ainda passar pelo que ela passou depois de tudo que veio à tona, né? Quer dizer, então isso indicou, como nós estávamos falando antes, que ela não estava bem também. Ele estava mal. E ela não estava bem. Não, porque a pessoa que atura isso e finge não ver, por que ela faz isso? Como que você pode ter um relacionamento com alguém que não é fiel a você? Não dá. Não dá. Se você está tendo um relacionamento com essa pessoa, é porque você também não está bem. Você está se sujeitando a isso. Você está assim, tá bom, vai isso mesmo. Eu não mereço mesmo. E a outra pessoa acaba acreditando o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser, porque ela sempre vai me perdoar, ela sempre vai aguentar, ela gosta demais de mim. O poder que ela dá para aquela pessoa, né? Porque ela faz o que quiser com ela, que ela tá ali ainda. Ninguém pode ter todo esse poder na relação. Exato, tem que haver uma troca, um equilíbrio. Nós vamos ler aqui alguns comentários, nós colocamos uma questão
lá no Facebook, que é o seguinte: sua vida amorosa está causando alguns destes problemas, perda de apetite, não dorme direito, chora muito pela pessoa amada, fica ligando para ele ou para ela, não para de pensar na outra pessoa, ciúme ou depressão por ver o parceiro com outra, a ansiedade por ainda não ter encontrado ninguém. Você está na solidão e ansioso por causa dessa solidão? Então nós temos alguns comentários aqui e queremos apresentar também a Bianca Carturani, que está com a gente, que vai nos ajudar a ler os comentários e também trazer algumas perguntas, não é isso, Bianca? Sim, olá Renato, olá Cris. Oi, e já temos um comentário aqui bem triste. Ela diz assim: namoro há 1 ano e meu namorado já me agrediu algumas vezes e me traiu. Fico triste e choro muito, pois já é o meu 2º relacionamento assim. Ele é bom para mim, mas fica nervoso fácil. Como eu posso ajudá-lo? Pergunta a Helena. Ela quer saber como pode ajudá-lo. Veja só o que nós falávamos ontem. A pessoa fica justificando a agressão e o comportamento abusivo da outra. Isso indica o quão mal ela está emocionalmente e psicologicamente. Ela pensa que o problema dele é dela. Exatamente. Olha só essa aqui, ó. Choro muito pela pessoa amada, não consigo amar ninguém, a não ser ele. Não sei mais o que eu faço, já cheguei ao ponto de tentar me matar, porque ele me trocou por uma outra mulher. Olha esse aqui, Fameujima. Eu não choro, não quero e nem busco ninguém. Sei que preciso ter alguém, ainda mais na idade que estou. Sempre é bom ter um relacionamento ao lado de alguém, mas não sinto vontade de procurar ninguém, não. Será que isso é sintoma? Esse sintoma é normal? Quer dizer, a pessoa não tem vontade, ela sabe que ela precisa, ela até gostaria, mas ela não tem vontade de procurar uma pessoa. Como assim? Como assim? Quer dizer, isso também é um problema. Ou medo, né? Como, por exemplo, a Sabrina Silva também deixou comentário dizendo: já passei por isso, mas no passado tive um relacionamento que me machucou bastante, me desmoronou e hoje não consigo entrar em um novo relacionamento. Tenho medo de passar tudo novamente, preciso de ajuda. A Sabrina está com medo de entrar num relacionamento e passar novamente o que passou no relacionamento anterior, né? Você tem mais aí? Sim. Uma amiga aqui pelo Instagram, ela fala: sou divorciada há quase 3 anos. Estou conhecendo outra pessoa, mas ainda estou muito receosa, pois a traição do meu casamento doeu demais. Isso é normal? Ela pergunta. É normal. Sentir a dor? Né? Sim, e o receio de entrar num novo relacionamento. Sim, sentir a dor é normal, o receio é normal, porque você sofreu um trauma. O que você não pode aceitar como normal é isso continuar. Hoje eu estou em modo médico, então vou continuar na analogia da medicina. Se eu estou com a minha perna quebrada, se eu quebrei a minha perna, então é normal eu sentir dor. E é normal eu ter medo de fazer a atividade onde eu quebrei a minha perna. Isso é normal. O que não é normal é a dor da minha perna não passar. Nunca. Nem depois de 1 mês, nem depois de 1 ano, nem depois de 5 anos. Isso não é normal. E eu não recobrar a confiança de voltar às atividades após estar curado também não é normal. Então eu preciso fazer alguma coisa para superar o que eu passei, o trauma que eu passei. Então muitas pessoas não fazem isso no relacionamento. É interessante, Renato, essa analogia, porque muitas pessoas fazem isso com tudo, né? Você não fica com aquele problema para o resto da vida. Você sempre dá um jeitinho, né? No caso da perna, você coloca um gesso, porque você quebrou a perna, ainda se coloca gesso? Acho que sim, né? Você coloca um gesso, você fica o tempo que o médico determinou, tira o gesso, você está normal. O osso voltou ao normal. É normal assim, você anda, você faz tudo que você pode fazer porque você resolveu o problema da perna. Não é normal você colocar o gesso, tirar o gesso e o osso ainda está quebrado. Exato. Né? Aí você precisa de uma cirurgia. Você não vai ficar com o osso quebrado.
Você vai lá fazer a cirurgia. Vai tratar, vai curar. Quer dizer, todo mundo resolve os seus problemas. Financeiro, problema de saúde, problema, sabe, na escola. Onde for, você sempre resolve. Você dá um jeito para resolver. A questão é por que você não consegue resolver o seu problema, que não te deixa ser feliz no amor. Por que as pessoas, infelizmente, acham que isso aí não se resolve? Que você tem que viver assim. Então, como a Famel disse, eu não consigo, eu não tenho vontade de procurar um amor. A outra diz, eu não consigo deixar de amar o meu ex que me trocou já por outra. Você pensa assim, pronto, acabou a sua vida, você não tem mais como resolver? Nós vamos mostrar para vocês, hoje, histórias de pessoas que resolveram seus problemas. É possível, sim. Você que não consegue deixar de amar uma pessoa que não te ama. Você que não consegue deixar o ex, largar de vez, sabe? Ele já não está mais com você, ele está com outra. E você ainda está com ele, né? Quantas pessoas ainda... O ex está com a outra e ela está com ele também, porque ela fica atrás dele no Facebook, no WhatsApp e tal. E aceita, às vezes, até compartilhar. Eu aceito dividir você. Ela pensa assim, talvez ele volte. Exato. Né? Vamos assistir agora a matéria das pessoas que têm aprendido a se curar desses problemas. Preste atenção. Traições, mentiras, agressões físicas e verbais. Algumas dessas situações acontecem com você? Com o passar dos anos, você já se conformou em sofrer humilhações ou tem medo de dizer o que pensa? Saiba que você não está sozinho. Tive um relacionamento só, fui casada tive um relacionamento de 17 anos, só que o casamento chegou ao fim, por um fim, faz 4 anos que sou divorciada. Depois que acabei me divorciando, passei por um período muito triste, porque nada acaba assim por acaso e acaba bem, né? Então até hoje ainda tenho muitos processos, muitos problemas, não tenho um mínimo de diálogo, enfim. Há um tempo já era muito um atacando o outro. Acaba observando só os defeitos, só os problemas. A rotina, o dia a dia, o estresse do dia a dia, coisas pequenas que às vezes se tornam grandes. Quando você não prioriza, às vezes você pensa, são problemas mínimos, são detalhes. Mas são os detalhes que fazem a diferença e causam um problema maior ainda. Muitos relacionamentos chegam ao fim, pois as pessoas acreditam que seu sofrimento não tem solução. Mas chegou a hora de dar um basta nessa situação. Sempre falamos sobre a incompatibilidade, de certas incompatibilidades de relacionamentos. Por exemplo, a diferença de idade, né? A incompatibilidade mental. Por quê? Porque quando você casa com a pessoa, vocês vão ter que ter essa união. Você não vai poder ter uma reserva. Não, eu dou o meu corpo, mas a minha mente não. Eu dou a minha mente, mas meu corpo não. Eu dou o meu corpo, a minha mente, mas a minha alma não. Não, você tem que dar tudo. Você vai receber tudo e você tem que dar tudo. Mas quando existem diferenças muito gritantes, fica difícil você dar. A gente está conseguindo dialogar, coisa que não tinha, né? Há um tempo já. Era muito um atacando o outro e hoje a gente já está dialogando mais. Tem um pouquinho mais de tolerância com o outro. O relacionamento de Pamela e Roberto estava desgastado. O amor e a compreensão haviam dado espaço para os desentendimentos. Ele com um gênio muitíssimo difícil, grosso muitas vezes, e eu também totalmente inflexível. Não procurei enxergar a educação, a vivência dele, a forma, o histórico que ele tinha e o que levava ele a agir de determinada maneira e como que eu deveria agir, né, diante daquela situação. Eu joguei tudo para o alto, me separei, fui embora de casa. E foi assim que o relacionamento estava. Você não pode deixar de manter a relação. Você tem que prestar atenção. O que está deficiente em nós? Está deficiente o corpo. Eu nem tenho mais abraçado minha esposa, nem tenho mais beijado minha esposa quando eu chego, meu marido quando eu saio. A gente nem tem tido mais relação. Se você descuidar,
essa uma só carne vai se tornar várias fatias. E foi através dos aprendizados que Marcelo começou a transformar a realidade do seu relacionamento. Foi nessa separação que meus pais falaram para ele, das palestras, e ele começou a vir sozinho. E aí depois ele me chamou e nós começamos a assistir as palestras e foi quando veio o retorno, a retomada do noivado. E em abril será o nosso casamento. Eu não tenho mais aquela, eu vou pegar as minhas coisas, eu vou me embora, vou me separar de você, porque eu não aceito que homem fale mais alto que eu, por exemplo. É o controle, né? A gente tem que ter controle. Né? Tem que ter o controle, exato. Porque senão qualquer coisinha, qualquer ponto ali já se transforma numa guerra, né? Então tem que ter o controle mesmo, isso é essencial. Sem saída para resolver os problemas, muitos homens e mulheres encontraram na terapia do amor o direcionamento que precisavam para virar o jogo e mudar de uma vez por todas suas vidas. Você não vê ninguém ao seu redor e tem aquela ali, só que aquela ali tem dois pontos, mas o terceiro não tem. Vai essa mesma. Não pode fazer isso. E lembrando que os três têm que dar certo, os três têm que estar juntos, os três têm que casar. Corpo, alma e espírito. Se não vai dar certo isso, se alguma coisa está faltando, não casa. Não comece um relacionamento com essa pessoa. Porque ela tem uma data de validade. Primeiramente, eu aprendi a me valorizar, a me amar, a cuidar de mim. Eu aprendi que para alguém me amar, para alguém me querer bem, eu tenho que me querer bem também, eu tenho que me amar. Então, aqui na terapia eu consegui ter esse amor próprio, né, a me valorizar. E isso é muito bom. A terapia do amor, para mim, ele foi um divisor de águas. Eu comecei a vir em agosto, entrei por um acaso e começou a fazer a diferença desde o primeiro momento, até pelo tema da palestra. Eu venho de um casamento frustrado, de um casamento com traições e fez muita diferença vir para cá. É uma oportunidade nova aí, de repente, encontrar uma pessoa, né? E antes de encontrar uma pessoa, eu estar bem comigo mesma, né? Eu me reencontrar, porque eu tenho certeza que a hora que eu estiver bem comigo mesma, as coisas vão fluindo, né? Vão acontecendo. É isso que eu espero, é isso que eu acredito, é isso que eu vim buscar. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Você é convidado para estar com a gente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem alguns dos sintomas que nós estamos tratando aqui desde o início do programa, você tem sofrido muito pela pessoa amada. Você chora, você perde o apetite, você não dorme, você vive ansioso, ansiosa. A ansiedade por estar solteiro, estar sozinho por um período prolongado, talvez até uma certa idade, a idade vai chegando, faz você ficar muito preocupado com isso. Uma pessoa que não consegue nem se concentrar, fica pensando, você chega em casa sozinho, sozinha, o fim de semana, você olha as outras pessoas, os outros casais, e você começa a se perguntar, o que há de errado comigo? Por que ninguém se interessa em mim? Por que eu só sou uma pessoa útil? As pessoas pensam em mim quando precisam de um favor, de ajuda, mas ninguém pensa em mim no sentido de interesse de um relacionamento. Então você que está passando por problemas sérios, problemas dentro de você, depressão, ciúme, traição, você não está sabendo se comportar, ao invés de ajudar o relacionamento a melhorar, você está piorando o relacionamento com as suas próprias mãos. O que você deve fazer? Anote aí o horário, 8 horas da noite, nesta quinta-feira. Eu convido você para estar na palestra da Terapia do Amor, a palestra para casais e solteiros que eu faço com a Cristiane, às quintas-feiras. Você vai estar com a gente aqui no Templo de Salomão e virá com a mente aberta para participar, para ouvir. Você vai trazer todas essas dores, essa bagagem emocional que você tem dentro de você
e nós vamos ensinar a você como você mudar a sua história, como você começar o processo de cura e transformação interior que vai se derramar para o relacionamento. A cura do seu relacionamento começa dentro de você, não começa com a outra pessoa. Mesmo que o outro esteja errado, e provavelmente está, mas começa dentro de você. Então venha participar dessa palestra, a palestra é gratuita, aberta ao público, e você não precisa de nenhum bilhete, nenhuma credencial, nada disso. Basta chegar antes das 8 horas, porque as portas se fecham 5 minutos para as 8. Aqui na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão. Mas essa palestra acontece também em outras localidades do Brasil, em todo o Brasil, em mais de 500 localidades, e você é convidado para participar aí na sua cidade. Para saber o endereço mais próximo, ligue agora para o telefone 11 3573 3535 ou acesse o nosso site terapiadoamor.tv e ali busque na ferramenta de encontrar endereços qual a sua cidade e você vai encontrar o endereço mais próximo da Terapia do Amor. Falando em endereços, Cristiane, vamos falar com o casal que faz a Terapia do Amor lá em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, que é o Diego e a Leide. Boa noite, Diego. Boa noite, Leide. Tudo bem com vocês? Boa noite, Renato. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, Renato. Boa noite, Cris. Então, como está aí a Terapia do Amor? Como estão indo as palestras aí em Sorocaba? Tem aberto a visão e entendimento de muitas pessoas, né, Renato? Nós falamos muito, principalmente, da cura interior. Existem muitas pessoas que elas carregam essa falta de autovalorização, de autoamor, e isso tem sido um dos motivos principais da procura da terapia aqui em Sorocaba, porque é onde acaba ocorrendo a traição, a insegurança, as pessoas ficam traumatizadas em entrar em outros relacionamentos e nós procuramos fazê-las entenderem que elas precisam se amar acima de tudo, que elas precisam buscar essa cura interior primeiro para poder ter o sucesso, não só no tocante amoroso, mas em todas as áreas, né? Leide, muitas mulheres procuram você aí como esposa do Diego e às vezes uma mulher quer falar com outra mulher. Você tem ajudado aí as mulheres em Sorocaba? Sim, Renato, e principalmente as mulheres, eu tenho ajudado muitas mulheres que elas foram abandonadas, né? Tem mulheres que elas acabaram de ter filho e o marido, enquanto a mulher estava até mesmo no hospital para ter o bebê, o marido se envolveu em outro relacionamento. Então, são mulheres que estão machucadas, mulheres que trazem um trauma do passado e que não venceram aquele trauma e acabaram se envolvendo em outro relacionamento, achando que um amor se cura o outro, sem estar bem, né? E acaba gerando um outro problema. Então, temos atendido muitas mulheres assim, né? Tenho ajudado as mulheres a cuidar primeiramente delas, né? Se caso elas queiram perdoar, mas primeiramente elas venham cuidar do interior delas, até mesmo para que quando o marido volte, veja essa diferença, elas venham estar bem e ele venha ter o desejo de saber o que aconteceu, veja ela própria se valorizando, né? E também que ela tenha a força para não aceitá-lo de volta sem que ele mude também, né? É verdade. Ela muitas vezes não tem essa força, né? Às vezes ela aceita o marido que traiu de volta, mas fica com aquela raiva, com aquela mágoa, né? Ela não consegue dizer assim, eu te perdoo, mas vai se tratar e depois a gente se fala. Ela não consegue fazer isso. Mas ela consegue fazer isso aqui, ó, tá bom, eu aceito você de volta. E vive jogando na cara dele a traição, e vive brigando com ele, e vive chorando pelos cantos. Ou fica com os dedos assim, né, torcendo para que ele não volte para a amante. Né? Aí faz todos os agrados dele, porque ela quer que ele venha se apaixonar por ela de novo. Ela entra numa concorrência. Competindo, né? Exatamente, numa concorrência com a amante. Ela pensa assim, não, eu vou ganhar da amante. Como se a amante tivesse direito
de estar concorrendo com ela. Não, e ele se sente a última bolacha do pacote. Tá? Então, realmente, Leide, isso é muito importante as mulheres desenvolverem. E aí em Sorocaba, nós vamos ter nas principais localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil, nesta quinta-feira, o atendimento pelas assessoras, as assistentes do projeto Raab, que é este projeto que a Cristiane criou para ajudar as mulheres que têm sofrido por violência doméstica, agressão, não somente atualmente, mas talvez no passado, e nem se dão conta que ainda estão colecionando traumas do que sofreram lá atrás. Vai acontecer esse tratamento aí também em Sorocaba ou não? Sim, a gente tem amanhã a gente não tem ainda, né, esse projeto, mas a gente tem um outro projeto aqui em Sorocaba, que é o Godlywood e o Mães em Orações, né, mas vai ter sim uma palestrante também que ela vai estar aqui falando a respeito do projeto, convidando as mulheres, que a gente também oferece esse atendimento para elas. Então, se alguma mulher precisar desse atendimento, pode procurar aí a partir de que horas amanhã? Amanhã a gente está aqui, a partir das 8 da manhã, já tem uma palestrante que fica aqui, né? Responsável por esse projeto. E qual o horário da palestra e as palestras durante o dia, Diego? Renato, nós temos 5 palestras, né? Os 5 tratamentos que a gente costuma dizer. Tem às 8 da manhã, às 10 horas, meio-dia, às 15 e principalmente às 19h30, né? E a procura é grande, sempre tem pessoas novas, porque eu costumo até falar muito que as pessoas precisam encarar a terapia do amor como um tratamento. É um tratamento interno, interior, que não é num piscar de olho, não é num estalar de um dedo que vai tudo mudar. Então, quando há esse entendimento, eles pegam e se firmam nesse tratamento para mudança interior. Ok, muito obrigado, Diego, muito obrigado, Leide. O endereço, novamente, aí é esse que está no vídeo, Avenida Afonso Vergueiro, 555. Exatamente isso, não é? Correto, Renato, aqui no centro de Sorocaba. Ok, muito obrigado pela participação de vocês e sucesso nas palestras desta quinta-feira. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Nós vamos agora ver a história do Valci e da Valci e do Dejair, e ela vai contar como que ela aceitou compartilhar o marido com uma amante por 15 anos. Olha só. Então, eu tive um relacionamento com ele muito cedo, conheci ele com 10 anos, né? Ele tinha 14, namoramos por 4 anos escondido do meu pai. Quando meu pai descobriu, ele me impôs que ou eu largava dele ou ele me expulsava de casa. Então, eu decidi a sair de casa e fui morar com ele. E aí começou meu sofrimento. Eu descobri o lado dele do vício, né? Ele bebia muito, ele começou a sair nas noitadas, ele começou a sair com mulheres, passar a noite fora. Para mim fazer com que ele me desse atenção, eu engravidei. Engravidei para ele dar carinho, mas ele não quis assumir o filho. Ele falou que o filho não era dele. Então, eu fiquei sem chão. E com isso, eu adquiri depressão. Eu tive crise de epilepsia constante. E foi se agravando meu estado de saúde, aonde foi diagnosticado, o médico disse que eu estava com câncer na hipófise. Eu estava com câncer no cérebro. Câncer maligno, e ele me deu exatamente 5 meses de vida. Aí, eu descobri a traição no 8º mês de gravidez. Descobri a traição, mas mesmo assim eu continuei com ele. Continuava com ele, só que ele dizia que ele não me amava, que ele sentia nojo de mim. E ele decidiu ficar com ela. E acabou me deixando. E eu falei para ele que eu aceitava ele, mesmo com ela. E que eu queria ele de volta, queria que ele ficasse comigo. Só que ele falou, tudo bem, eu fico então, mas com uma condição. Você não cuida das minhas coisas, você não lava, você não passa, você não atende o telefone. E eu aceitei, a ficar em casa e ele tendo relacionamento com a amante. Foi assim por 15 anos? Foi por 15 anos. Eu era muito ruim, eu era uma pessoa que eu gostava de ver ela humilhada, sabe? Era uma coisa assim muito estranha que acontecia comigo. Uma peste mesmo? Uma peste, uma pessoa assim malvada mesmo. Mas eu gostava dela, eu tinha até ciúme dela.
Mas isso estava dentro de mim. Cansei de jogar bebida fora, coisa cara, eu comprava muito, gastava muito com isso. Jogava fora, prometia direitinho para ela. Daqui a pouco está lá eu comprando novamente. Então aquilo para mim também era humilhante, porque eu não honrava a palavra também. Então era terrível, muito terrível. Até que a gente foi numa situação que nós se separou. Foi obrigado a se separar, que não tinha como ficar junto. E em menos de 2 meses, o meu esposo, que havia ido embora, ele me ligou pedindo perdão, querendo voltar. Só que aí eu fiz para ele a proposta. Eu estou participando da terapia do amor, nas palestras. Então, para a gente voltar, você tem que viver essa fé e ir comigo às palestras. Eu não estava bem tranquilo com os amigos, mas eu senti uma falta dela naquele momento. Aí eu cheguei em casa e peguei o telefone, liguei para ela, ela me atendeu diferente. Falei para ela que se ela me perdoasse, que eu ia voltar, queria, né? Aí ela disse, sim. Ela falou bem assim. Aí ela disse, só que com uma condição. Falei, meu Deus, isso me chamou atenção, porque ela nunca pôs nada para mim. Tudo eu falava, ela aceitava. Aí ela disse, eu estou participando de uma palestra, uma terapia do amor, e eu gostaria só nessa condição que você pode voltar. Aquilo, sabe, mexeu muito comigo naquele momento. Eu falei, não, tá bom, eu vou. Aí eu voltei com ela e nós fomos para a terapia. Aí a minha vida foi mudando, eu fui aprendendo a como tratar dela, eu tinha paciência já com ela, meus olhos abriu assim de uma certa forma que eu fiquei, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz na minha vida. E hoje a gente, vive feliz. De uma mulher humilhada, hoje uma mulher amada. Foi curada também do câncer? Sim, fui curada. Você vê que antes ela aceitou conviver com o marido e uma amante por 15 anos. Quando ela veio para a terapia do amor, a força que ela ganhou foi tanta que ela teve coragem de dizer para ele, agora eu só aceito você se você vier também se tratar na terapia do amor. Porque ela se resolveu, ela se curou, né? Porque às vezes a mulher numa situação dessa, ela pensa assim, poxa, eu sou uma vítima, eu estou sendo injustiçada, eu dei o meu tudo, eu amei tanto o meu marido e olha só o que ele fez comigo, ele me trocou por outra pessoa. Então ela se coloca na posição da vítima, coitada. E ela não faz nada a respeito da situação dela. Ela simplesmente vai se deixando levar como a vítima, coitadinha. Todo mundo conhece ela como a coitadinha. A tadinha da fulana. Tadinha dela. Olha, ela vive pelos cantos chorando. Ela se afunda, se enfraquece e não resolve. Se resolvesse o seu problema, ficar chorando, se ficar se vitimizando, a gente iria aconselhar você, a gente iria colocar uma música aqui triste, de melancolia, e iria falar tadinha de você, mas não vai resolver o seu problema. O que nós estamos oferecendo a você não é pena, não é dó, nós estamos oferecendo a você solução, força para você sair disso. Como, por exemplo, a Paula, que nos escreveu, aliás, nos ligou aqui, você, Paula, está nos assistindo, você disse o seguinte: meu marido me confessou que me traiu e a amante está grávida. Para mim, meu mundo acabou, pois eu estava tentando engravidar e não consegui. Não sei o que fazer, me ajudem. Quer dizer, se você for fraca agora, você vai pensar, olha quanta desgraça ao mesmo tempo. Teu marido te traiu, primeira desgraça. Segunda desgraça, a amante está grávida. Terceira desgraça, você vinha tentando engravidar e não conseguiu. Quer dizer, agora o seu sentimento de comparação com essa amante realmente é o pior possível. Se você ficar de vítima, então você realmente vai acontecer o que você falou. O meu mundo acabou, vai acabar a sua vida aqui. Mas se você souber se fortalecer de uma maneira até estranha, isso que te aconteceu poderá ter sido a melhor coisa para a sua vida até aqui. Se você souber pegar esse problema e fazer dele
uma solução, uma oportunidade. E você aprende isso na terapia do amor, como a Valci aprendeu a fazer isso, depois que o marido tinha vivido com a amante por 15 anos. E veja a mudança que ele passou depois que veio para a terapia do amor também. Então, Paulo, não é ficar chorando agora, não é dizer meu mundo acabou, é se levantar. Nós temos a terapia do amor aí na sua cidade, onde você nos ligou, aí de Franca. Nós temos a terapia do amor aí em Franca e você deve procurar a terapia do amor. Você com certeza já deve ter recebido o endereço quando ligou. Vá nesta quinta-feira buscar. Não importe-se com seu marido, não importe-se com a amante, não fique se comparando com ela. Você tem que buscar ajuda por você, em primeiro lugar. Bianca, nós temos mais perguntas? É do Léo. Ele diz assim: estou casada há 1 ano e 6 meses. Tivemos alguns problemas de relacionamento devido ao meu nervosismo com a minha esposa. Principalmente pelo fato de quando tínhamos relações, minha esposa sentia muita dor. Agora ela foi embora de casa e diz que não sabe o que sente por mim. Estou me sentindo muito mal e com muita falta dela, porque ela não volta para casa. Seja minhas atitudes quanto a magoaram, seja mostrando que sou um bom marido. Gostaria de saber o que posso fazer. Quer começar? Para você, professor. Ele quer reconquistar a esposa de volta. Mas não sabe como. Com as atitudes dele sendo bom marido ou mudando, né, o temperamento dele nervoso, enfim. Ele quer saber como conquistar ela. Pode falar. Na verdade, ele sabe o que ele precisa mudar, né? Você sabe, como é que é o nome dele, Léo? É o Léo. Você sabe, Léo, o que você fez durante o casamento que prejudicou o relacionamento de vocês. Então isso aí é um fato, que você tem que mudar isso. Se for o seu gênio, se for a sua forma de falar, a sua forma de reagir a certas coisas, ou até de pedir certas coisas, você tem que mudar isso, realmente, até porque mesmo se ela não voltar para você, né? Mesmo se ela não quiser voltar para você, você precisa disso, desses ajustes, para um relacionamento saudável, né, Renato? Sim. Qual foi a razão principal mesmo que ela deixou? O nervosismo dele. Nervosismo? Sim. Ok. Então, o que acontece normalmente com o homem, o problema típico do homem é o seguinte: ele tem um problema, seja nervosismo, seja agressividade, seja um vício, seja indiscrição com outras mulheres, o que for. Ele tem um problema que começa a incomodar a esposa. A esposa começa a falar: amor, para, quando é que você vai mudar? E ela chora, ela briga, ela pede, ele aí fica aquela coisa, mas ele não muda. Ele não muda. Então ele fica, insiste. Chega um momento que a mulher fala: ó, chega. E ele chega em casa e a mulher se foi. Aí cai a ficha dele. Aí ele pensa assim: poxa, e agora? Perdi minha esposa, minha família, meus filhos e tal. E ele começa a implorar: agora volta para casa e tal. Quer dizer, um verdadeiro idiota, um completo idiota. Porque ele precisou chegar a esse ponto para ele enxergar que ele tinha um problema. Então desculpe, você homem que está nessa situação, qual é o nome dele? Léo e todos os Léos que estão assistindo, os Léos que já foram pro Beleléu, o casamento já foi pro Beleléu, e aqueles que ainda estão no caminho pro Beleléu, que ainda dá tempo de você acordar. Você que a tua mulher tá cansada de falar para você, e você sabe, porque você é um acomodado, você é um folgado, você é um que se acha, você acha assim: ela nunca vai me deixar, minha mulher, ela não tem para onde ir. Ela gosta muito de mim e tal. Esse é o seu problema. Quando um dia você chegar em casa e ela não estiver mais, aí você vai acordar. Então preste atenção. Antes que esse dia chegue, desperte. Não faça como eu fiz, que demorei 12 anos para acordar com as reclamações da minha esposa. 12 anos. Então eu estou falando para você porque eu fui esse marido sem noção por muitos anos. E quase foi pro Beleléu. Quase foi pro Beleléu o meu casamento. Quase foi pro Beleléu. Então você que está nessa situação e tem um pouquinho ainda de inteligência aí sobrando, então use essa inteligência. Pare, olhe para a sua situação, corrija o que tem de ser corrigido no seu casamento, use a sua cabeça, seja homem por uma vez na vida
e corrija o seu casamento. Corrija o seu problema que está trazendo problema no casamento. Se a tua esposa também tem problema, então sente com ela, seja o cabeça de verdade, seja o líder de verdade e fale com a tua esposa, olha, tem que acontecer isso, tem que mudar aquilo, eu vou mudar nisso, vou mudar naquilo. Faça isso, senão você nunca vai despertar. Agora, depois que a coisa já desgringolou, então, o que você tem que fazer? Agora, você tem que comer um pouquinho de torta de humildade, ou muito, não um pouquinho, muita torta de humildade, e chegar para ela e falar para sua esposa, olha, eu errei, eu fui um tonto, eu fui um verdadeiro idiota, não te culpo de ter me deixado, eu respeito o seu tempo, você precisa de um tempo, agora eu digo para você, eu gostaria muito de restaurar o nosso casamento, e para isso eu já estou fazendo 1, 2 e 3, e diga para ela o que você está fazendo. Para mudar, independente dela voltar. O que você já está fazendo para recuperar a sua vida, o seu comportamento mudar. É isso que tem que ser feito. E a pessoa tem que entender, Renato, que independente de quem vai estar do lado dela, se ele não mudar, o problema sempre vai existir. Então, independente da mulher, dele voltar ou não, ele precisa mudar. É algo pessoal. E ele não precisa mudar, você não precisa mudar, Léo, somente para convencer a sua mulher a voltar para você. Você precisa mudar para passar a ser feliz no relacionamento. Porque se amanhã você vai lá e encontra outra mulher, ela também não vai aguentar. Quem aguenta um homem nervoso 24 horas por dia do lado? E eu creio que até era esse nervosismo que afetava a vida íntima de vocês, porque você cita que ela sentia dores. Quem sabe você não era grosso, um pouquinho demais com ela. Então, fica difícil, né? Fica difícil aguentar. Vamos à pergunta da amiga. Preste atenção na pergunta dela. Sou casada há 1 ano e 10 meses, mas meu marido nunca me satisfaz sexualmente. Seria errado eu me masturbar? A pergunta está errada. Quando você faz a pergunta errada, você sempre vai chegar à resposta errada. Então, a pergunta não é seria errado me masturbar. A pergunta é como você pode conversar com seu marido e vocês dois juntos resolverem o problema de ele não estar dando prazer sexual a você. Essa é a pergunta. O que você pode fazer? Como que vocês dois podem trabalhar juntos a esse respeito? Então, você se masturbar, eu pergunto a você, vai resolver o problema do casal? Não, vai resolver o seu problema de necessidade sexual no momento, mas não vai resolver o seu problema e de pode criar relação. Outros problemas entre vocês. Sem dúvida, porque ele não vai ser o marido satisfeito sabendo que ela não está satisfeita tampouco. Quer dizer, ela prefere resolver o problema literalmente sozinha. Com literalmente. Ela mesma, literalmente. Exatamente. Ela quer resolver com ela mesma. Sinto que é muito mais fácil sentar, olhar no olho e conversar. Falar o que não está legal. E ela não estará resolvendo o problema, né? Exatamente. Porque ela não está lidando com o problema. Ela está achando um gancho. E piorando, porque a pessoa que depende da masturbação para alcançar o prazer sexual, ela não está aprendendo nada sobre prazer sexual entre duas pessoas. Ela está aprendendo a dar prazer para ela mesma. Então a outra pessoa não está aprendendo nada, porque a masturbação é um ato solitário. E depois ela pode se tornar viciada nisso e não conseguir mais chegar ao prazer com o marido. Porque ela vai condicionar o corpo dela a responder a ela, não a outra pessoa. E às vezes já é o problema dela. Exato. Às vezes é esse problema dela. Então, nós sempre falamos sobre esse assunto da nossa palestra Sexo em um Casamento Blindado. Nós fizemos essa palestra e você pode adquirir o DVD, assistir em casa e discutir o assunto com o seu marido. Então, nós vamos deixar você com essa mensagem e voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Mais de 100 mil pessoas participaram do evento Sexo em um Casamento Blindado, com Renato e Cristiane Cardoso. Os autores e apresentadores da Escola do Amor compartilharam os segredos da intimidade total para os casados. Você tira o sexo, você tira a intimidade do casal. O homem, quando ele pensa no sexo, é como se ele fosse Speed Racer. Acabou. Ensinaram noivos, namorados e solteiros como lidar com o sexo antes do casamento. Chega na idade
da adolescência, 17, 18, 19 anos, os seus hormônios estão, né? Agora você pode assistir a palestra na íntegra em DVD. Adquira agora pelo site casamentoblindado.com ou ligue DDD 21 3296 9393. DVD Sexo em um Casamento Blindado. It's the most intelligent show on television.